E eu tinha um sonho naquela época, que era de evangelizar através do rádio. Eu falei, não vai dar certo, Padre Márcio, não dá, não adianta que não vai dar. Ele disse, tá bom, Cedemir, então nós vamos fazer. O Padre Márcio puxou lá da gavetinha uma folha de papel ofício. Padre Cedemir, qual que vai ser a programação da nossa rádio, 24 horas por dia? E foi pro ar. E hoje está aí. Rádio Divino Oleiro FM de Floripa, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição de Itajaí. Paraty tinha fogão, tinha bujão de gás, tinha comida, panela, em cima da Paraty, colchões. Uhum. E quando a gente chegou na casa de retiro, não tinha mais colchões, eles não tinha nada. Levava tudo nas costas, cabia 60 pessoas, a gente botava 120. Deus, isso aqui é o paraíso. Como a gente percebe a graça, Deus agindo, Deus, o movimento disso tudo, dessa graça acontecendo, e problemas vindo, e problemas para lá e para cá, mas a graça sempre emana. Né? Missão dada e missão cumprida. Estamos de volta no Divino Oleiro Cast, o podcast da Vila. E no doc dessa semana nós vamos receber o melhor padre do sul do mundo, o Padre Cedemir. Seja bem-vindo, padre. Olá, Camila. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Para você também que está participando conosco desse podcast, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos estar juntos nesse momento que vai ser uma graça de Deus para todos nós. O Padre Cedemir, além de ser padre, também é consagrado da comunidade Divino Oleiro. Exatamente, está aí o meu sinalzinho. Aí, ó. Olha, garoto. E hoje a gente queria conhecer um pouco dessa sua história, padre. Eu sei que muita gente aqui conhece a sua história, mas eu, pessoalmente, não conheço toda a sua história. Camila, não conheço. Tu não sabes o que estás perdendo. Mas eu já escutei alguns trechinhos, assim. Eu já ouvi uma história aí de um carro vermelho, da época que tu tinha cabelo. Vermelho. Não usa espelho para me pentear. Ai. Então, e o que a gente queria saber, padre? Primeiro, começa contando assim um pouquinho de como que foi a sua entrada. Quanto tempo você está na comunidade? Desde antes da comunidade existir. Olha só, conta pra gente. Sabe aquela história do princípio? E no princípio a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, é porque eu atuava pastoralmente na paróquia de Santo Antônio, em Campinas, nos anos de 95, 96, na época do arco-íris preto e branco. E foi a época que o Padre Márcio foi fazer pastoral lá. Eu era coordenador de pastoral da juventude, participava da liturgia e era catequista. Daí o Padre Márcio foi fazer pastoral como seminarista ainda, né? Então não existia nem Padre Márcio ainda era seminarista e não existia a comunidade Divino Oleiro. Daí nós nos conhecemos ali, começamos a participar, o Padre Márcio muito entusiasta, trouxe uns retiros que a gente não tinha ainda, um monte de coisas. Nos envolvemos ali. E daí, as coisas da vida, coisas de Deus, aconteceu que o Padre Márcio foi ordenado e eu, nesse caminho também, comecei um caminho de vocacional, de seminário e tal, para ser padre. E o Padre Márcio, sendo ordenado, ele assumiu a primeira paróquia dele lá em Ingleses, que por coincidência, ou Deuscidência, é a paróquia onde mora a minha família, meus pais. Aí eu saía do seminário e ia para a paróquia lá de Ingleses, né? E aí lá começamos essa história toda de comunidade Divino Oleiro, e antes da comunidade nascer, nós tínhamos uns trabalhos todos de evangelização. O Padre Márcio criou um programa que era o programa de evangelização Mais Feliz com Jesus. Daí a gente começou história de rádio, de programa de televisão, e quando o Padre Márcio foi para Ingleses, a gente fazia Verão Mais Feliz com Jesus nas praias. Daí eu estava sempre envolvido nessas coisas, e quando nasceu a comunidade Divino Oleiro, lá estava eu, vendo a comunidade nascer, participando um pouquinho. Naquele nascimento não muito próximo, porque eu estava no seminário, saía do seminário, ia lá, mas estava ali, já organizando tudo, e programa de TV e rádio, aquela coisa nada toda. E logo no início você já entrou como consagrado da comunidade? Não, eu fiz todo um caminho, né? Fiz o caminho normal. O normal não, porque os meninos todos faziam toda aquela experiência de vocacional, e eu, como já era seminarista, meu caminho foi um pouco abreviado, porque eu já estava no seminário, né? E daí me consagrei depois de alguns anos e tal, né? Então o meu caminho foi um pouquinho diferente por causa disso, pela minha condição de seminarista.
Mas o senhor veio, primeiro foi consagrado na comunidade e depois que o senhor foi ordenado padre? Sim. Foi 5 anos o senhor foi ordenado, né? Depois que eu fui ordenado padre, eu já era consagrado há tempo. Tanto que eu não era padre ainda e passei 5 anos no sertão da Bahia como missionário da Divino Oleiro. É verdade, eu vi um texto seu, eu te falei, né? Na revista dos 25 anos a gente pegou. E lá eu não era padre, mas já era consagrado Divino Oleiro. E como que foi essa missão lá? O senhor abriu a missão ou não? Foi inaugurar a missão, foi depois? Eu fui depois. Eu não lembro mais direito as datas, acho que a missão foi aberta em 2007, se eu não me engano. E eu fui para lá, eu fui numa missão de Semana Santa, que a gente sempre fazia, durante todo o tempo que a comunidade esteve lá na Bahia, a gente fazia missão de Semana Santa, que daí juntava irmão em aliança, amigos, outros missionários e consagrados da comunidade, vocacionados, e enchia um ônibus e ia todo mundo para a Bahia para fazer missão de Semana Santa. Passava desde Domingo de Ramos até Domingo de Páscoa nas comunidades de lá, evangelizando, anunciando. Daí eu fui nessa missão de Semana Santa no ano de 2010. E daí passei lá aqueles 15 dias lá no sertão da Bahia e depois voltei como missionário para morar na Bahia em 2011. Então a comunidade já estava acho que uns 4, 5 anos mais ou menos lá no sertão quando eu fui para ficar. E daí eu fui para ficar 1 ano também como missionário. Eu ia perguntar isso quando... Fui para ficar 1. E aí fiquei, porque era o bispo de lá chamava de quase paróquia, uma pró-paróquia. Era uma comunidade, quando nós chegamos tinha 13 comunidades, quando saímos tinha 18 comunidades, a gente abriu mais 5, né? Comunidades muito distantes e tal, e não tinha padre. E aí nós, como missionários, atuávamos lá. E aí por isso que essas missões de Semana Santa era uma graça, porque daí todas as comunidades recebiam, né? Imagina, antes da gente chegar, o padre ia lá nas comunidades uma vez por ano. Meu Deus. Né? Então, ele ia no dia da festa do padroeiro. Quando a Divino Oleiro chegou, e o pessoal que foi antes de mim, que abriu a missão, que organizou tudo, Erickson, Daniela, Cláudia, esse povo todo de Deus, organizaram tudo direitinho, e daí começou a distribuir essa coisa toda, e começou a acontecer. E daí era uma grande graça, porque de praticamente todas as comunidades recebiam os missionários durante a Semana Santa. Eles viviam tudo, domingo de Ramos, segunda, terça, quarta, tinha todo o tríduo pascal. Claro que não tinha o padre, mas pelo menos já tinha aquela catequese, aqueles momentos celebrativos aconteciam. Para a comunidade para as comunidades locais foi uma grande bênção. Sim, há pouco tempo não recebiam nunca, né? Não participavam nada. De nada disso. Não tinha. E aí não há como evangelizar assim, né? Não. E lá também eu digo assim, Camila, que para as comunidades foi uma grande bênção, mas também para a nossa comunidade de Divino Oleiro foi uma grande bênção. Porque nós aprendemos muito com aquelas pessoas, né? Ensinavam muita coisa para a gente. Lá, naquele sertão baiano, a palavra de Deus adquire uma vida espetacular, né? Tu abre a palavra de Deus e ela diz muito para a gente, né? E a gente aprendeu com a fé daquelas pessoas, tantas coisas maravilhosas que aconteceram. Para ter uma ideia, quando eu cheguei, logo nos primeiros dias, eu fui para uma das comunidades, né? Então era assim, como é que eu vou dizer? Hoje eu estou numa paróquia aqui em Barreiros, paróquia de Sagrados Corações, tem ali 7 comunidades. Eu sou padre, cuido de uma paróquia com 7 comunidades. Lá no sertão da Bahia, não era padre, cuidava de uma paróquia com 18 comunidades. Aqui, a minha comunidade mais distante da sede do lugar onde eu moro é 6 quilômetros, tudo com asfalto, bonitinho. Lá, a mais próxima era 22 quilômetros, estrada de chão. E a média de distância era de 90 quilômetros, 100 quilômetros, são 115 quilômetros. Então, e as distâncias, elas se aumentavam muito por causa da condição das estradas. E as comunidades bem afastadas, comunidades com 20 famílias, 40, 60, 200 pessoas. E aí, numa das comunidades, uma das primeiras que eu conheci, poucas comunidades tinham a igrejinha construída, e uma das primeiras que eu fui conhecer era uma que tinha igrejinha. Daí eu falei assim, vou lá rezar com as pessoas. As pessoas não tinham missa, mas tinha um grupo que se reunia todo sábado para rezar. Rezava o ofício da Imaculada. Aí eu fui rezar com elas lá. Não consegui rezar, cara, porque elas rezavam assim, faltavam umas palavras. Sabe quando a gente canta uma música em inglês, quem não sabe cantar em inglês e faz aquele embromation, tu repete as palavras por causa do som que tu ouve? Então tinha muitas coisas que elas repetiam assim, sem saber, tipo, bendito é o fruto do vosso ventre, era uma outra coisa que dizia, né? Mas todas elas rezavam direitinho, faltando as mesmas palavras e com as mesmas palavras ditas assim de uma outra forma, né? E aí depois eu fui entender por que aquilo acontecia. Eu não consegui rezar com elas, mas elas rezaram tudo direitinho, decoradinho,
não tinha livrinho na mão de ninguém. Eu digo, meu Deus, que bênção. Porque elas rezavam há muitos anos. E elas rezavam com a dona Zulmira, falecida, que depois se tornou minha comadre, eu crismei um filho dela. Ela que ensinou aquele povo todo a rezar. É uma senhorinha de 80 e poucos anos. E ela não sabia ler nem escrever, era analfabeta. E ela ensinou toda aquela comunidade a rezar. E manteve a fé daquela comunidade por muitos anos. Porque, imagina, ela sustentava a comunidade em oração o ano todo. O padre ia uma vez no ano, no dia de Santana, que era a padroeira da comunidade, para celebrar, fazer os casamentos, a missa, as crismas, os batizados. Tudo junto. Tudo junto. E daí as pessoas aprenderam com ela, do jeitinho que ela ensinou. E ela deve ter aprendido com alguém, e daí ela ouviu e decorou e ensinou. Não sabia ler. Manteve a fé da comunidade. A comunidade se reunia, rezava, construiu uma igreja, a igreja de Santana. Inclusive eles chamavam de Nossa Senhora Santana. Santana é a avó de Jesus, é Santa Ana. A relação dela com Nossa Senhora é que ela é a mãe de Nossa Senhora. Mas eles chamavam de Nossa Senhora Santana, como se fosse um outro título de Nossa Senhora. Mas o povo se manteve em torno dessa fé, dessa devoção. Isso é só só uma coisa, né? Mas muitas graças, muitas coisas boas, muitas maravilhas. Nós saímos de lá, os missionários, e os missionários que iam também para esse tempo de Semana Santa, que participavam da Semana Santa, eram irmãos de aliança, eram amigos da comunidade, eram missionários da equipe missionária da diocese, que iam, todos eles iam com uma expectativa e voltavam de lá com a expectativa superada, porque aprendiam muito mais, né? A gente ganhava muito mais, crescia. Foi um tempo maravilhoso. Tanto que eu fui para ficar um aninho, fiquei 5. E vim porque precisei vir por causa da ordenação, né? Senão até poderia ter ficado um pouco mais lá. E depois que eu vim, logo um padre da diocese assumiu, já transformou, porque daí na nossa missão era transformar aquela pró-paróquia em condições para que ela se tornasse uma paróquia. Tornou-se, graças a Deus, tem padre lá hoje. Missão cumprida. Missão cumprida, missão dada e missão cumprida. É linda essas histórias, né? Que São lindas, são Deus usa a gente, usa as pessoas, cada um é instrumento de Deus. Cada um. A dona Zulmira? Dona Zulmira. Se deixou ser instrumento de Deus e sustentou uma comunidade por muito tempo. E tinha uma outra senhora, que a gente fazia daí as novenas de Pentecostes nas casas das famílias, daí já era na sede da paróquia. E ela sempre queria a novena de Pentecostes na casa dela. Faz Pentecostes aqui. Daí a gente chegava lá e ela dizia assim, São Pentecostes, rogai por nós. E aí, como você explica, padre? O senhor explica ou não explica? Não, a gente vai, né? Vai complicar muito. Vai embora. Mas volta lá antes. Meu Deus, no princípio dos primórdios. No princípio, lá quando o arco-íris era preto e branco. Que o senhor falou que você conheceu o Padre Márcio. Sim, filha. Como que foi isso? Que o senhor contou essa história no retiro dos nos encontros 25 anos do Monk. A história de você conhecendo. Contamos, né? Contaram juntos. Tava junto, ela foi muito engraçada, os dois contando juntos. Então, foi um tempo muito legal, porque a gente estava ali, tinha uma força muito grande da Pastoral da Juventude e tudo, e a paróquia de Santo Antônio, na época, era uma paróquia muito ativa, muito forte, assim, ali em Campinas, né? Muitas lideranças, tem até hoje essa grande graça. E aí o Padre Márcio chegou, mas o Padre Márcio, ele era seminarista, o seminarista Márcio chegou para fazer pastoral. E ele trazia naquela época para a gente ali, era uma novidade, que era a novidade da renovação carismática católica. Né? E ali a gente eu era coordenador de pastoral da juventude, tinha grupos de pastoral da juventude, e ele trazia um pouco essa novidade dos grupos carismáticos, das orações carismáticas, retiros carismáticos. Eu, até aquele momento, mesmo sendo uma liderança, não tinha pregado retiros, né? Essas coisas assim. Era catequista e tudo. E daí ele chega e ele vai dando um ritmo na pastoral. O Padre Márcio tem uma importância muito grande ali em tudo que aconteceu. E aí as coisas vão acontecendo e a gente começa a promover retiros para os jovens, retiros de jovens, retiros que a gente chama de retiro de experiência de oração, retiro metanoia. Começamos a juntar muitos jovens para levar para esses retiros. E o Padre Márcio, ele tinha uma coisa assim, ele fazia, ele tinha uma capacidade, que ele tem até hoje, a capacidade de liderança, de delegar funções.
E ele apostava na gente, né? Nem a gente mesmo acreditava na gente, mas ele dizia, vai lá, Cedemir, tu que vai pregar, tal. Eu que vou pregar, padre, você está louco, seminarista? Não, eu vou pregar coisa não. E daí a gente começou nesse negócio. E às vezes acontecia o seguinte, ele marcava pregação para ele em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo horário. Daí no dia que era para ir, é que eles iam se tocar, meu Deus, eu tenho que estar em 4 lugares ao mesmo tempo. No dia? No dia. No dia. Daí ele tinha que contar com alguém para ser correio. Ele chamava eu, chamava o Mateus e a gente acabava indo. Para a gente isso foi ótimo. Na hora a gente reclamava, xingava ele, chamava ele de tudo, né? Mas isso acabou desenvolvendo a gente em muitas coisas. E daí aqueles retiros que foram acontecendo foram trazendo muita gente nova ali para a paróquia. E a gente foi formando grupos novos. Formamos um grupo na época, o Sopro de Vida, que está lá até hoje. Começamos o grupo de oração Santo Antônio, a gente fez um seminário de vida no Espírito durante uma semana todinha, terminou aquela semana, acho que foi sábado que encerrou, na segunda-feira seguinte começamos o grupo de oração, que está lá até hoje, o grupo de oração Santo Antônio, e que reuniu muita gente, né? Durante muito tempo era o maior grupo de oração da região, né? Lotava a igreja toda segunda-feira. Foi esse grupo que a Simone veio lá de Porto Belo, ela era de lá, né? De Exatamente. Porto Belo, o Erickson contou essa história aqui, ela veio de moto para Isso, era esse grupo. do grupo de oração. Isso. E daí esses retiros que a gente fazia ali, esses jovens que a gente juntava, organizava, a gente começou a sair dali, né? Junto com o padre Márcio, com o seminarista Márcio, comigo, com outro menino Mateus, que hoje está em Brasília. A gente saía e começou a pregar retiro para outros grupos, em outras paróquias, em outros lugares. E daí veio já o projeto de evangelização Mais Feliz com Jesus, daí a gente começou a fazer shows nas praias, Virada Radical, que foi onde a gente encontrou o Erickson, onde encontrou Simone, Daniela, porque daí a gente ia por tudo que era praia do litoral na época de verão, fazer show. O que a gente fazia? Montava um palco, a gente mesmo montava o palco. Lá em Porto Belo, em Bombinhas, não lembro mais direito, nós montamos um bambu assim tal, botamos as madeiras em cima, colocamos na areia. A hora que começamos a colocar os instrumentos do Ministério de Música em cima, o palco veio, atolou todo na areia, caiu. O palco ficou assim. Não tinha um engenheiro para ajeitar o negócio. Meu Deus, não tinha nada. Levava tudo nas costas. Aí deu uma chuvarada. Aí o Erickson que levou a gente, o Erickson tinha ido para participar do show lá. Ele saiu do trabalho dele, veio, levou a gente para um barzinho lá que estava fechado. Fizemos lá um show e daí que se sentiram atraídos e começaram a vir para a comunidade. E tem um monte de rolo de história desse jeito assim. E daí naquela época foi essa coisa toda que foi acontecendo, essas bênçãos todas. Aí tinha, aí depois logo a gente não tinha ainda casa de retiros, nossa, né? A gente alugava casas, ia atrás de casa e fazia em qualquer lugar, fazia retiro, lugar que cabia 60 pessoas, a gente botava 120. Olha, não mudou muito não, padre. Não, sabe o que? Nessa questão. Sabe qual que era o sonho naquela época? Nosso sonho naquela época era um dia ter um lugar próprio, onde a gente não precisasse mais carregar coisas de um lado para o outro. Deus realizou. Tem lugar próprio, mas continua carregando coisa de um lado para o outro. Arrastando, mudando, olha. Parece que a nossa missão é ser formiguinha carregadeira a vida toda. Carregando as coisas, né? Enche aquela Kombi ali e vai embora para... Agora tu pensa, depois que nasceu a comunidade Divino Oleiro, que o padre Márcio já estava em Ingleses, uma das casas, a casa que a gente tinha de retiros era uma casa ali na Enseada do Brito, ali na Palhoça Praia de Fora. E a sede da comunidade estava lá em Ingleses, com o padre Márcio. A gente tinha que trazer as coisas de Ingleses para Praia de Fora, Enseada do Brito. Misericórdia. Teve uma vez que a gente veio com uma Paraty da comunidade carregada de dentro da Paraty tinha fogão, tinha bujão de gás, tinha comida, panela, em cima da Paraty colchões. E quando a gente chegou na casa de retiro não tinha mais colchões. Os colchões tinham ficado pelo caminho. Voltamos atrás dos colchões, não achamos mais colchão, o pessoal já tinha achado. Já tinha levado embora. Meu Deus do céu. Olha. E vocês não viram os colchões saindo, voando? Não veio caindo, porque ela estava tão cheia de coisa que não tinha mais... Visão, não tinha retrovisor, não tinha nada, não via mais nada, que ela estava atolada de coisa. Os colchões caíram. E a gente ouvia um monte de gente buzinando, isso a gente ouvia. Buzina, a gente achou que é porque a gente estava carregado demais. Não, é porque as coisas estavam caindo. E a gente não estava vendo. Tá ficando tudo pelo caminho. Para organizar o retiro lá do outro lado. Meu Deus do céu. Que loucura, que loucura. A comunidade... Tanta gente. Teve uma vez a gente fez um show, na época até... A gente chamou o padre falecido, o padre Léo, ele estava ali em Betânia, ele tinha uma banda Vida,
E aí a Renovação estava promovendo no Brasil todo uma coisa que chamava Virada Radical. Virada Radical era assim, eles promoviam um encontro de música e pregação em lugares públicos. Qualquer lugar público, onde tivesse muito trânsito de pessoas, tu montava ali uma estruturinha com caixa de som, com palquinho e tal, fazia anúncio da palavra de 5, 10 minutinhos, vinha uma banda, um ministério de música, cantava, tocava uma coisa, mais uma pregaçãozinha de 5, 10 minutos para alcançar aquelas pessoas que estivessem passando ali, né? Gostei dessa ideia aí. Virada Radical. E aí a gente montou um no Largo da Alfândega. E aí chamamos a Padre Léo e Banda Vida. Pensa. Nossa. E olha só, naquela época, para ver. Daí fomos algumas pessoas do grupo de jovens lá do Sopro de Vida para montar esse palco. Eu, Mateus, uma tarde, uma manhã de sábado, a gente montando tudo, pegamos insolação, nada de protetor solar, montamos lá, a gente mesmo botou a tenda, armamos tudo e saímos para divulgar esse Virada Radical. E fomos num monte de lugares, né? Então, a gente fez um cartaz, naquela época podia fazer isso. Cartaz e sair colando pelos postes da cidade o cartaz. Ninguém era preso naquela época, pregando cartaz nos postes da cidade. Daí a gente chegou numa praça ali no Cobraçal, chama Praça dos Ratos, que depois a gente fez até um trabalho lá de evangelização de pessoas. Eles usavam, era uma praça que era um ponto para as pessoas se drogarem, né? Daí fomos lá e daí tinha assim, né? Venha para um grande show, grande louvor, um show que vai mudar a sua vida, virada radical, e tinha Jesus, a foto de Jesus, uma estampa de Jesus, show que vai mudar a sua vida, virada radical, venha, lá. Botamos no poste ali. E daí o pessoal que estava se drogando, veio um gurizão daqueles assim, e daí a gente falou para ele, cara, vamos aí nesse show aí, tá, virada radical, vai ser legal. Daí o gurizão olhou para a foto, apontou para Jesus e disse assim, pô, cara, muito legal, diz aí qual é a música que esse maluco aí toca, apontando para Jesus. Mas aí o menino que estava com a gente, o Emerson, ele disse assim, esse maluco aí toca o coração, olha só. Olha só, oportunidades, né? Foi rápido no gatilho. E era assim a gente ia chamando, atraindo gente, as pessoas iam indo, e a graça ia acontecendo. A gente estava lá, a gente proporcionava, estava lá, cantava, tocava, fazia, chamava para retiro, vinha gente para ajudar de todos os lados, gente para cozinhar, para juntar, para fazer tudo, e as pessoas iam vindo também. Muitas conversões, muitas transformações de vida. A Casa da Palhoça, por exemplo, lá da Ponta de Baixo, da Ponta de Fora, Praia de Fora, lá na Enseada do Brito, não tinha estrutura, era uma antiga fábrica de cachaça, de álcool, sei lá, cheia de morcego, olha, mas aconteceram muitos milagres. Eu imagino. Faltava água, descia do morro, faltava água de madrugada, tu tinha que subir lá um morrão para pegar a mangueira. Não, aqui a Vila do Divino Oleiro é uma bênção, né? Meu Deus, isso aqui é o paraíso. A gente fala para os jovens que às vezes reclamam, porque tem um pessoal que vem e dorme no colchão, né? Quando a gente é de jovens, a gente dorme onde dá também, né? Meu Deus. E reclama, fala, gente, vocês têm que agradecer, isso aqui é uma bênção. A gente fazia lá os congressos de mulheres no Colégio Padre Anchieta, tinha que carregar mesa, tinha que fazer de tudo. Aqui, quando começou, aqui no CA também, começou na tenda, porque daí tinha a tenda lá em Ingleses, a tenda veio aqui para o CA. Montar tudo embaixo daquela tenda, carregava mesa, madeira, chovia, dava uma lama danada, e o bolo, o pão que fazia lá do outro lado e trazia, meu Senhor, e chovia, às vezes chovia granizo em cima daquela tenda, cortava, picava os carros, tudo que estava aqui, meu Senhor, bênção. Olha, e mesmo assim, né, a palavra era dita, era anunciada e muitas conversões. Muita gente. Esse primeiro tempo ali, claro, ao longo de toda a história da comunidade Divino Oleiro, são 25 anos, e a palavra de Deus, ela diz assim, Camila, que a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E a comunidade Divino Oleiro tem aí frutos espalhados pelo mundo todo, muitas graças aconteceram, né? Então isso evidencia que é um projeto de Deus. Mas esse momento inicial ali, suas primeiras pessoas, lideranças, elas se espalharam, né? Então tem gente que bebeu daquela fonte que hoje está liderando num monte de lugar, está servindo num monte de lugar, padres, né? Como eu, Maurício, Padre Leandro Reck, outras pessoas, Padre Eduardo Sena, padres, né? Que são irmãos religiosos, tem até monja, né? Maria Gabriela está no mosteiro, tem Ana Cláudia que está na Canção Nova, Ana Márcia que está na Canção Nova, teve pessoas que passaram, que foram para a comunidade Toca de Assis, então tem, assim,
uma coisa espetacular, assim, como a gente percebe a graça, Deus agindo, Deus, o movimento disso tudo, dessa graça acontecendo, e problemas vindo, e problemas para lá e para cá, mas a graça sempre, né? Sempre supera, né? Dificuldades e tranqueira e correria, lá, mas sempre Deus é maior que tudo. Eu estou aqui há pouco tempo, né, padre? Parece que, para mim, parece muito mais, mas agora ainda vai fazer 2 anos que eu conheço a comunidade, também, tá? Para nós, a gente olha para ti e pensa que tu estava lá, eu acho que estava junto comigo. Estava junto contigo? Eu acho que tu estava lá, cara. 96, a comunidade em 95, 96, eu e o Padre Márcio estávamos nessa folia, a comunidade nasceu em 98, 99. Imagina, 3 anos antes a gente já estava nesse rolo. 99 tinha 8 aninhos, tá? 8 aninhos, mas tu já estava lá, uma sementinha. É. E eu vejo, conversando aqui, nossa, é aquilo que você falou em relação à Bahia, né? A gente vai, leva a palavra de Deus, mas a gente aprende muito, né? E essas conversas aqui no podcast, eu tenho aprendido muito, conhecido muito a comunidade. E muitos moveres, assim, coisas que me deixam... não surpresa, né? Porque a gente conhece esse carisma, mas... Você fala assim, muitas coisas partiram desse carisma. Quando o Padre Márcio, o próprio grupo Sopro de Vida, né? Que vocês começaram lá. Louvor de Verão. Cairós. Congresso das Mulheres. Todos partiram do carisma da comunidade, que já estava com o padre, né? Exatamente. E tem o carisma da comunidade suprir lacunas, né? Uhum. Então, por exemplo, a comunidade estava nascendo em 99, nascendo a comunidade. Eu estava no seminário de filosofia. E aí eu fazia pastoral na agronômica. As coisas de Deus são incríveis. Fazia pastoral na agronômica. Na época, o primeiro ano de seminário foi uma casa improvisada lá na agronômica, na paróquia Nossa Senhora de Luz de São Luís Gonzaga, onde depois, mais tarde, foi ser paróquia do Padre Márcio e foi ser sede da Rádio Cultura. Uhum. Mas lá naquela época, 99, 2000, né, não existia ainda, a comunidade estava nascendo. E daí eu lá nessa paróquia de Nossa Senhora de Luz de São Luís Gonzaga, na agronômica, fazendo pastoral, conheci lá um grupo de casais, né? E eu tinha um sonho naquela época, que era de evangelizar através do rádio, porque eu via nossos irmãozinhos evangélicos muito atuantes na rádio, e a Igreja Católica não tinha espaço na rádio, né? Tinha um programa com o Padre Pedro Keller, tinha transmissão da missa na TV, mas rádio não tinha nada. E partilhando um dia com esse grupo de casais que estava lá na igreja da agronômica, eles gostaram da ideia. E daí a gente avançou, alugamos no ano 2000 um horáriozinho de 1 hora por semana numa rádio aqui em São José, chamava Rádio Gazeta, era no sábado, acho que era das 7 às 8 da noite no sábado, 1 horinha. Pagávamos uma fortuna, a AME, Associação Mensageiro do Evangelho, nos ajudava, o Monsenhor nos ajudava a fazer o pagamento, porque a gente não conseguia dinheiro para pagar, 1 horinha por semana. E daí esses casais vieram, Vida Nova com Jesus era o nome do programa. Quem fez a vinheta de abertura foi a comunidade de Vinoleiro, o Ronei, o pessoal lá, que era aqueles fundadores da comunidade, gravaram na tenda de inglês a vinhetinha Vida Nova, era a vinhetinha de abertura do programa, eles que gravaram, a comunidade de Vinoleiro gravou. Viemos e a gente ficou durante uns 3 meses apresentando esse programa ali na Rádio Gazeta, 1 hora por semana, todo mês era uma dificuldade para pagar o valorzinho de 1 hora semanal. E o programa já era líder de audiência em 3 meses. Por quê? Porque a gente imitou os pais do Zezé de Camargo e Luciano. Na época não era mais fichinha de telefone, era cartão telefônico. Então a gente comprava cartãozinho telefônico, dava nos grupos de jovens e pedia para os grupos de jovens no sábado à noite ligar lá para pedir música de evangelização. E eles ligavam. A direção da rádio chamou a gente para dizer, olha, cara, por incrível que pareça, o programa de vocês, sábado à noite, que era um horário perdido. Por incrível que pareça. Está sendo um dos horários com mais ligações e tudo, né? Só que aí, ao final desse tempo, eu lá em Ingleses, fazendo pastoral com o Padre Márcio, vem o Padre Márcio um dia e diz assim, olha, eu fui abençoar um lugar em Ingleses, que era tipo lá, o que é hoje P12, esse negócio, e a dona do lugar que foi abençoada disse que ela tem uma rádio lá em Coqueiros, que era a Rádio Santa Catarina, e ela quer arrendar, perguntou se não tem interesse, 24 horas por dia. E o Padre Márcio perguntou para mim, eu disse para ele, Padre Márcio, o senhor está louco, Padre Márcio, por quê? Porque a gente tem 1 hora por semana, nós não conseguimos pagar,
às vezes é difícil conseguir programação para 1 hora por semana. Se eu quero alugar uma rádio 24 horas por dia, a fortuna, tipo assim, a gente pagava R$ 1.200 na época por 1 horinha, e ele veio com era R$23 mil. Ia passar de 1.200 para 23 mil. Apenas. 1.200 a gente não conseguia pagar. Eu falei, não vai dar certo, Padre Márcio, não dá, não adianta que não vai dar. Ele disse, tá bom, Cedemir, então nós vamos fazer. E ele entrou e a gente alugou. Aí, assim, da noite para o dia, a gente saiu de 1 hora semanal na Rádio Gazeta, programa Vida Nova com Jesus. Eu trouxe toda aquela equipe, aqueles casais todos vieram com a gente. E o Padre Márcio alugou a Rádio Santa Catarina. Aí ficou Rádio Santa Catarina Mais Feliz com Jesus. E a gente sentou lá, eu e Padre Márcio, ingleses. Eu lembro como se fosse hoje, é uma memória muito clara. Tinha o escritório do Padre Márcio, era tipo assim, numa salinha, tipo num fundinho lá da Secretaria Paroquial, uma salinha mais retirada. Nós sentamos numa mesa como essa, o Padre Márcio puxou lá da gavetinha uma folha de papel ofício. Padre Cedemir, qual que vai ser a programação da nossa rádio, 24 horas por dia? Vamos começar com uma missa, depois ficamos desenhando assim a programação da rádio. E foi pro ar. E hoje está aí. Rádio Divino Oleiro FM de Floripa, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição de Itajaí. Nossa, 23 anos. Isso tem 23 anos, porque eu estava falando com o Ariel essa semana. 23 anos evangelizando pelo rádio. E daí começou junto também o programa Mais Feliz com Jesus na TV Barriga Verde. Começou também na TV, depois foi para a TV Panorama, depois saiu da TV Panorama, depois saiu da Barriga Verde, depois voltou. Na TV teve idas em vidas o tempo todo. Mas a rádio não parou. Mas na rádio não saiu mais. O padre, mas você era radialista? Foi radialista alguma vez? Nada disso? Não. Comecei nesse programa lá. Sua voz, que Deus te deu desde sempre. Começamos lá, eu e esses casais apresentando na Gazeta. Deu certo, fomos para Santa Catarina. Na Santa Catarina eu tinha um programa que era mais parecido com um programa de auditório do que um programa de rádio. Era domingo à tarde. Nós temos os arautos, né? Daí o programa era Arautos do Reino. Domingo à tarde, era a tarde toda de domingo. Ia tanta gente naquela rádio, um monte de gente que hoje é voluntário na Divino Oleiro e tal, foi atraído naquela época pela rádio. O pessoal ia, bolachinha, era uma tarde, era um cafezão colonial a tarde toda. As pessoas falavam no ar, entravam, tinha uma capelinha de oração dentro do estúdio, o pessoal ficava lá intercedendo no programa todo, rezando. As pessoas se encontravam, era... Gente, que bênção! Quando a gente mudou para o CAP, sabe o CAP lá, com a rádio, eu pensei, só que daí na época daí já estava muito envolvido com as coisas de seminário e tudo, e depois para a missão não deu. Mas a ideia é porque no CAP tinha ali um auditório, e eu pensava em fazer um programa de rádio, de auditório igual nos rádios diante da televisão, cara. De tanta gente que ia, era uma bênção. Nossa, que legal. Era um grande encontro, Arautos do Reino. Aí a gente fez as campanhas de Arauto, botava... a gente montava o standzinho da rádio, na época era a Rádio Santa Catarina, depois foi Rádio Cultura, nas praças, e vinha um monte de voluntário para fazer cadastro pelo rádio. Tu chamava as pessoas, passa lá, se torne um arauto, colaborador da rádio. As pessoas vinham, Arauto da Luz, tudo no meio da rua, nas praças, aí, aqui em Governador Celso Ramos, em Bombas Bombinhas, no centro de Floripa, São José, em Campinas, montava o standzinho da rádio, ficava lá com um correspondentezinho, fazendo ligação para a rádio, lá, e o pessoal se reunindo para fazer captação de arauto, divulgação da rádio, entrega de prêmio, camiseta, um monte de coisa. Que legal, eu não conhecia. Tem umas fotos, eu tenho umas fotos aí guardadas que eu já vi por aí. Umas fotinhas históricas. Mas não sabia dessa daí não, eu tô aprendendo. Cada conversa é uma história nova. Então, filha. Ô padre, mas aí o senhor... E quando que... Eu entendi que antes de você, da comunidade ser formada, você já era seminarista. Aí tu veio para a comunidade, já fazia... As coisas nasceram juntinhas. A comunidade nasceu em 99, e em 99 eu fui para o seminário. Porque daí, Padre Márcio teve uma grande influência na minha decisão vocacional. Ele influenciou muito, né? Porque eu era catequista, eu participava de liturgia, era de grupo de jovens, fui coordenador de alguns grupos e tal, estava junto na fundação do Sopro de Vida. Fundamos juntos ali, o Sopro de Vida foi um retiro de crisma, fizemos o retiro de crisma, aí terminou o retiro, vamos fundar um grupo de jovens, aí fundamos, aí era o grupo de jovens só. Por que só? Porque durante o retiro tinha umas encenações de passagens bíblicas, de parábolas, e teve uma encenação da parábola do filho pródigo.
E daí o menino que interpretou o filho pródigo, o filho que saiu de casa, já é falecido Roger Vieira, ele que interpretou, durante a interpretação dele, ele repetia várias vezes só, que era na época era uma gíria antiga que tinha só, assim, né? Repetiu. Aí quando foi fundar o grupo, qual que é o nome do grupo de jovens? O grupo de jovens só. Que legal. Aí o grupo caminhou daqui a um pouquinho, foi para sopro e depois sopro de vida, e depois é que foi se achar a passagem bíblica de eis que vou fazer entrar em você o sopro de vida, lá. Olha só. Muito interessante. Então essas coisas todas iam acontecendo ali, naquele mover. E daí nesse mover, eu conheci também um outro padre que me ajudou muito, que foi o padre Vilmar Vicente, que na época era reitor do Seminário de Filosofia de Floripa. Na época havia nosso bispo era Dom Eusébio Scheidt, que hoje é falecido. Dom Eusébio tinha o grande sonho de formar em Floripa uma faculdade católica, uma PUC. PUC de Santa Catarina, ele queria. E daí naquela época ele trouxe o Seminário de Azambuja de Filosofia para Floripa, e eu sou da primeira turma que foi para esse seminário em Floripa, tanto que o seminário não existia, nós fomos morar na Casa da Agronômica, depois onde eu conheci esse pessoal que a gente começou a rádio, e depois onde o Padre Márcio foi ser pároco, e depois eu fui ser diretor da Rádio Cultura lá na Paróquia da Agronômica, onde anos atrás a gente tinha fundado o programa. Que Deus não deixa ponta, né? Não deixa ponta. Ele tem tudo ligadinho. Tudo ligadinho, arrumadinho. Daí dirigi a rádio lá por um tempo e daí fui para o... Aí na época eu trabalhava numa empresa de comunicação, mas não na área de comunicação. Eu trabalhava na RBS TV, trabalhava em jornais, só que eu trabalhava no setor administrativo do jornal Diário Catarinense. E daí eu me desliguei de tudo, pedi demissão e fui para o seminário. Em 99, quando nasceu a comunidade, eu entrei no seminário. Era isso que eu ia te perguntar, que você falou assim, o Padre Márcio teve uma grande influência, né? E às vezes assim, a gente vê muitos jovens, até muitos aqui com a gente hoje, né? Como o senhor sabe, eu trabalho com jovens aqui na comunidade hoje, e assim, as dúvidas que surgem nossa, eu sinto, eu quero fazer mais, né? Eu costumo dizer para eles assim, que a gente percebe que tem alguma vocação mais específica, quando você sente assim, não, eu tenho que fazer mais, eu quero fazer mais. Você sente aquele desejo, assim. E aí, eles ficam, porque inicialmente, o que a gente conhece, e eu falo até por mim mesmo, quando você fala assim, tem uma vocação na igreja, ou é padre ou é freira. É o que você vê, a primeira coisa que você vê. Né? Não tem as comunidades de vida, as novas comunidades, são coisas que as pessoas, na sua maioria, não conhecem, não entendem como funciona, né? E aí tem rapazes que falam, por exemplo, Camila, eu queria, mas eu não sei se é o sacerdócio, porque eu sinto um desejo de formar uma família, né? Então, eles ficam assim nessa dúvida. Isso é muito normal, muito natural. Muito normal. E quando que o senhor viu assim, nossa, é isso, eu vou ser padre? Você tem esse momento? Não, eu vou ser padre. Eu tenho esse momento de eu quero mais. Tem um momento de eu quero mais. Certeza plena, eu acho assim, que eu nunca tive. Certeza, você vai isso aqui, lá. O que eu tenho é assim, quero mais. E daí, quando eu vi no meu coração que eu queria mais, é igual eu estou te falando, né? Estava em grupo de jovens, tinha fundado o grupo de jovens já, estava em liturgia, estava em catequese, amava da catequese para as crianças e tudo, né? Tudo isso. Nesse período onde as coisas vão acontecendo, tudo isso vai acontecendo, evangelização, programa de rádio, essa coisa toda aí, eu começo a sentir isso que eu quero mais, né? Estava em rádio, estava em catequese, estava em liturgia, e aí essa coisa dos retiros que a gente fazia, pregação de retiro, e aí a gente já estava rodando a diocese toda. Eu entrei para o seminário em 99, que foi quando nasceu a comunidade. No ano de 98, eu tinha minha agenda até pouco tempo, hoje não tem mais, mas em 98 eu não tive durante o ano um único final de semana sem alguma coisa assim de encontro, de formação, de retiro para pregar. Então foi uma época realmente muito intensa e eu queria mais, né? E daí foi onde eu comecei aí, ajudado com a orientação do Padre Márcio, que era seminarista, com o Padre Vilmar Vicente, que me deu uma grande força, o Padre Sérgio. Depois o Padre Márcio saiu em 98 para ingleses e veio o que hoje é Padre Valmir para Campinas, também me ajudou bastante.
Padre Valmir, que está na base aérea e tudo, foi da prainha durante o tempo, também me ajudou. E daí o que acontece? Existia para mim uma possibilidade assim, veja, por isso que eu acho que é interessante as pessoas que sentem esse negócio de quero mais aí, de eu fazer filosofia como um aluno ouvinte, ou então de realmente me desligar de tudo, trabalho tudo e ir para o seminário. Como eu estava naquela dúvida, será que eu vou ser padre, será que não vou ser padre, será que eu vou ter família, será que não vou ter família, eu decidi assim, eu vou fazer a experiência, a única forma de eu entender. E fui fazer a experiência, larguei tudo e fui para o seminário. Pronto. Simples assim. Aí a gente vai, faz a experiência, vai para o seminário. Então, o que é que eu digo para o pessoal que está sentindo hoje, Camila, no coração isso, né? Está em dúvida? Vem para a comunidade Divino Oleiro, faz um tempo, vai aqui, tu vai conhecer, uma forma de conhecer é isso, né? É difícil tu conhecer, tem aqui essa bolachinha gostosinha, é uma delícia essa bolachinha, é feita de milho, é uma delícia, derrete na boca e tal. Você não vai conseguir saber o gosto dela sem experimentar. Então vem experimentar. Eu posso falar para você que é bom ser consagrado da comunidade Divino Oleiro, posso falar para você que a melhor coisa do mundo é ser padre, a melhor decisão da minha vida foi ter sido padre. Posso falar para você de tudo isso que a gente está dizendo aqui, das alegrias, tal, das dificuldades, mas essas dificuldades em Deus, elas nunca são dor. É um negócio interessante, né? É difícil, você cansa, você sua, você passa, você fica sem dormir, mas não é dor, não é peso. É um negócio que você, parece que você cansa, mas está em Deus e recarrega. É aquela coisa de que Deus dá paz, mas não te deixa em paz. Ele te sacode o tempo todo. É bem isso mesmo. Mas é a paz que ele te dá, né? O Padre Zezinho diz que é paz inquieta. A paz inquieta. É isso aí. Ele te dá paz, mas só que não te deixa em paz. Só que é uma coisa revigorante o tempo todo, né? Sim. A gente vê agora desse tempo de Natal, na paróquia é uma loucura, é celebração, correria, confissão toda noite. A gente fez a novena de Natal. Tu tá morto, mas é bênção sobre bênção. Sim, né? Mas tá feliz, uma alegria assim. Que é a paz que o mundo não dá, uma paz que o mundo não entende, é uma paz que vem de Deus. Então, se você sente no coração esse desejo, vem fazer a experiência, vem para Divino Oleiro, faz os retiros vocacionais, se você acha que é ser padre ou não, vai fazer os encontros vocacionais da diocese, vai procurar, né? Até porque muitas coisas acontecem no meio desse caminho. Tu vai, por exemplo, igual eu falei para ti no comecinho, teve meninas que começaram com a gente aqui na comunidade Divino Oleiro e que hoje são de outras comunidades. Sim. Tem a Maria Gabriela, que hoje é monja, enclausurada no convento, porque tu entra e Deus vai mostrando para ti o caminho. Talvez tu tenha vocação, mas o teu carisma seja um outro, não o carisma Divino Oleiro. O Padre Márcio, que é o fundador da Divino Oleiro, entrou no seminário franciscano e foi mandado embora do seminário franciscano, porque ele não tinha vocação para ser padre franciscano. Mas hoje é um padre diocesano que faz um grande serviço, presta um grande serviço para a igreja, né? Não só a igreja da Diocese de Florianópolis, mas para a igreja toda, né? Então, às vezes, a gente tem uma vocação. E a nossa vocação, Camila, tem vocação para ser padre, vocação para ser irmã, freira, vocação para ser leigo consagrado de uma comunidade de vida, vocação para ser um bom esposo, uma boa esposa, porque também a gente às vezes não lembra, mas você pode não ter vocação para ser pai, para ser marido, e casa vai ser um desastre, meu velho. Olha o que eu estou dizendo. É verdade. Vai ver a tua vocação ser essa mesma, né? Vocação acertada, vida feliz. E a melhor forma é experimentar. Se você tem dúvida, venha, passa um final de semana na Divino Oleiro, faz um retiro vocacional, vai fazer essa experiência, vem conhecer, vale a pena. É o melhor jeito de você tirar essa duvidinha aí no teu coração. E nenhuma decisão que a gente toma inicialmente, o primeiro passo que a gente dá é uma decisão perpétua para sempre, né? Certeza absoluta, dificilmente vai ter. Alguns poucos iluminados têm essa certeza, né? É aquilo que a gente sempre diz, a gente dá o passo e Deus vai colocando no chão. Sim. Mas a gente tem que caminhar e às vezes a gente vai numa direção, Deus aponta a outra. A irmã Maria Clara, né, que teve aqui um tempo na comunidade, ela costumava dizer assim que às vezes você escuta, né? Que Deus se comunica com a gente o tempo todo. Ele tenta falar com a gente o tempo todo. Ele tenta, né? A gente fica surdão. Às vezes a gente dá uma ignorada, assim, né? Mas quando a gente toma uma decisão que, de fato, é aquela que Deus esperava que a gente tomasse, essa decisão, ela traz essa paz. Não uma paz de tranquilidade. Não, ela te incentiva a ir para frente. Mas você sente, assim,
Acho que é isso, né? Isso. Não é uma certeza absoluta, porque não tem como a gente ter certeza absoluta, como o senhor disse. Mas tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Tem que sair do lugar. E os sinais vão evidenciando para a gente, né? Os sinais vão deixando claro, né? Vai começando a dar certo, as coisas vão funcionando, vão começando a produzir frutos. Os frutos. As alegrias. A árvore se conhece sempre pelo fruto. E a tua alegria de estar fazendo aquilo, né? Tu tá bem, tu te sente bem, realizado. Essa daí que são as confirmações de Deus. Mas a melhor forma, eu sempre digo, é fazer experiência. Vai, vem, estuda, procura, né? Também não é a única comunidade que existe, é a comunidade Divino Oleiro, tem comunidades com outros carismas. Tem muita gente que veio para Divino Oleiro pensando que era uma coisa, não era, foi. Pessoas que entraram, saíram, né? Muita gente, isso acontece. Eu vou agora em janeiro fazer o casamento de dois meninos, né? Um menino e uma menina, que foram da Divino Oleiro, foram missionários. Um foi para a África, outro foi para a Bahia, tudo, mas que saíram da comunidade e vão se casar. E também tem os meninos que se casaram e continuaram na comunidade. Sim. Tudo isso é possível, né? É possível você casar e ficar na comunidade, é possível você ficar solteiro na comunidade, é possível você se tornar padre, como eu, como padre Maurício, né? Como padre Eduardo, que passou pela Divino Oleiro também, o próprio padre Márcio. A nossa comunidade, ela tem essa questão de acolher todos os estados de vida, né? Todos os estados de vida. Acolhe padres, acolhe casais, acolhe celibatários, acolhe jovens, acolhe adultos, todo mundo. É uma bênção. Todo mundo é bem-vindo na E aqui perto casa. Nós temos muitas comunidades de vida, né? Tem a Shalom, tem a Betânia. Arca da Aliança, Canção Nova, Comunidade Betânia. Cada uma com o seu carisma próprio, com o seu... Assim, eu participei do retiro vocacional aqui para Aliança, né? E tem Aliança também. Tem comunidade de Aliança. Tem Aliança. Porque às vezes também a gente pensa assim, quando a gente fala, Camila, eu tenho o desejo de fazer mais, né? E esse fazer mais, no caso de uma pessoa que é solteira, que não tem família, pode fazer mais de consagrar-se totalmente, de se tornar um leigo consagrado, de viver inteiramente para a missão. Mas às vezes o fazer mais de um esposo, de uma esposa, é colaborar um pouco mais, quem sabe se tornar um casal em aliança, uma família ou um solteiro em aliança. Você vai continuar tendo a sua vida, seus trabalhos, a sua rotina diária de trabalho, de vida, de casa, de família, mas vai colaborar com a obra de um outro jeito, estando presente em alguns eventos, participando de algumas coisas, pregando, cantando, ajudando na organização. São tantas funções. São inúmeras funções. O Espírito Santo de Deus dá carismas e dons para cada um e ele não se deixa cansar, não se deixa restringir, ele é altamente criativo. Dá dom, criatividade do Espírito Santo não tem limite. E espaço não falta, né? E espaço não falta. E aí, nesse retiro vocacional que a gente teve aqui, um encontro e tal, e esse carisma da nossa comunidade de suprir lacunas, né? Tinha um slide assim bem bonitinho, escrito lá, comunidade Divino Oleiro, suprir lacunas. Eu lembro até hoje, isso não me sai da cabeça, o Erickson falando. Na verdade mesmo, isso aqui tá bonito, a gente tapa buraco, nosso carisma é tapar buraco. Tapar buraco. Onde tá faltando, a gente vai ali e cobre aquele buraco que tá precisando. Então, assim, é uma característica nossa. E, de fato, nem todo mundo tem esse carisma. Tu quer ver onde que ela se expressa, então, Camila? Esse carisma de suprir lacunas ou tapar buraco, quando a gente começou com a evangelização nos meios de comunicação, há 20 e poucos anos atrás. Não tinha, né? Tinha Missão TV, que existe até hoje, programa do Padre Pedro Keller, que também existe até hoje. Era o que tínhamos, né? Faltava um espaço. Hoje nós temos 3 rádios na Arquidiocese de Florianópolis, né? Isso é suprir lacunas, né? Sim. Nós não tínhamos na Arquidiocese um local para um grande evento, para uma concentração de massa, para fazer um grande retiro, para fazer um encontro diocesano, né? De apostolado de oração, de movimento de irmãos, de pastoral familiar, uma grande ordenação. Hoje nós temos para fazer um mutirão de formação, para fazer um mutirão arquidiocesano de pastoral, para fazer uma concentração arquidiocesana, que é o CEAR, que serve a toda a igreja da diocese, para fazer um evento, um louvor de verão, né? Sempre acontecia nos ginásios e tudo. Hoje nós temos, com estrutura, uma grande casa de retiros, né? E ainda com um preço que ainda é assim, aceitável, porque tudo é muito exorbitante. Então, era um sonho e era uma lacuna. Sim. Não tinha. Hoje temos. Na África, quantas lacunas existem? E o tempo que nós estivemos na África lá,
cuidávamos de escola, cuidávamos de hospital, cuidávamos de evangelização nas tribos. Lá no sertão da Bahia, onde nós estivemos por tantos anos, onde eu passei 5 anos, lá, uma quase paróquia, não tinha presença religiosa, né? A presença do padre era uma vez no ano, como eu acabei de falar. Então, é suprir lacunas. Onde estamos hoje, em Itaberaba, suprindo lacunas. Onde estivemos até bem pouco tempo, na ilha de Itaparica, né? Era uma casa diocesana, um centro de formação, que não tinha administração, tinha se transformado numa pousada. Vai a comunidade de Divino Oleiro para lá. Então, essas missões, esses retiros todos que nós propagamos, né? Retiro, Congresso Evangelístico de Mulheres, Congresso de Homens Católicos, Heaven's Party, todas essas coisas aí, lacunas que precisavam ser ocupadas e que hoje, graças a Deus, graças ao carisma Divino Oleiro, são preenchidas. É a salvação da igreja? Não é, mas estamos suprindo uma lacuna. E fazendo aquilo que Cristo pediu. E fazendo o que Deus mandou, que é... Aí a gente faz a nossa parte. Enchemos as talhas de água. O milagre é com Jesus. Exatamente. Nós não vamos transformar ela em vinho. Nós damos a nossa parcela e o milagre quem faz é Ele. É uma bênção fazer parte dessa comunidade. Bênção, é uma graça, é uma graça. Bênção é fazer parte da igreja de Deus. Aí Deus nos coloca na comunidade para que essas graças aconteçam. E a comunidade é um caminho maravilhoso que se confirma aí por todos os frutos que já tem produzido e por todos os que vai produzir ainda. Agora tem essa obra social maravilhosa aí, sim, Instituto Valeci Rosa, sim, né? Então, uma grande graça. Que está só dando os primeiros, está engatinhando, né? Nem primeiro passo, está engatinhando ainda. Muitas coisas boas vêm pela frente, né? Ali a gente consegue acolher até 200 crianças, padre, tem 50 por enquanto. Está começando e... Pensa, enfim, uma bênção. Em tudo que Deus quer, porque nós estamos num mundo também que Ele está avançando aí para uma coisa assim que combate a fé e tal, sim, e a gente precisa ter esses, pelo menos esses oásis assim ainda que manifestam a fé, que confessam a sua fé, que professam a sua fé, que não tem medo de anunciar Jesus, não tem medo de expor o crucifixo, não tem medo de falar de Deus. Precisamos ter esses locais de respiro. Sim, refúgios, né? Refúgio, os oásis no meio do deserto. Ai, padre, foi uma graça receber você aqui. Que bênção, filha estimada do meu coração. Tentei até conseguir receber o senhor aqui, né, padre? Essa agenda lotada. Não, eu vim por causa da bolachinha. Você... A bolachinha de Natal. Bolachinhas natalinas. Ô, padre, a sua agenda daquele ano que nenhum final de semana continua também, né? Que até hoje não tem mais, filha, não tem como parar mais. Não tem, aí não tem mais como parar. Deus dá a paz, mas não deixa em paz. Não deixa em paz. Sacode a gente de um lado para o outro, mas é bom demais, é muito bom. É isso mesmo, sacode, acho que essa é a palavra. Exatamente, a vida de quem se dedica, por isso que a gente, para quem se consagra, a gente diz que é uma vida totalmente consagrada, né? A gente perde um pouco daquilo que é o nosso controle, né? Foge. E como padre acontece bastante isso, é uma vida maravilhosa, mas vários dias tu acorda de manhã com a tua agenda montadinha e acontece um evento ali que já muda tudo e já acontece tudo, todas as coisas já... E tu é padre 24 horas por dia, tu é consagrado 24 horas por dia, né? Não é uma profissão que tu vai lá, trabalha 8 horinhas e sai, não. É claro que também existem muitas profissões que também são assim, né? Sim. Mas é dom, é bênção. Se você sente no coração o desejo de algo mais, vá em frente. Eu incentivo você, é uma vida boa, maravilhosa, muitas bênçãos, muitos dons de Deus, muita coisa boa acontece e nada melhor do que vocação acertada, porque consequência é uma vida feliz. Amém. Eu ia perguntar se o senhor tinha algum recado e já deu o recado, já é esse. Recado dado, recado pedido é recado dado. Padre, muito obrigada. Eu vou combinar com você outro dia, porque a história não falta para o senhor contar. Tem muitas histórias. A gente pode fazer podcasts temáticos, assim, um dia só de África, não, de Bahia, né? Um dia só das histórias da comunidade. Um dia só do Mais Feliz com Jesus. Mais Feliz com rádio. Pô, tem coisa de rádio. Meu Deus do céu. Eu imagino. Mas... Por hoje é isso. Obrigado, filha. Deus abençoe. Obrigado por topar essa loucura com a gente. Amém. Reze por nós, para que nós alcançamos vários lares através do podcast. Divino Oleiro Cast. Isso. É o DOC, gente. O DOC, Divino Oleiro Cast. Obrigada, padre. Obrigado, gente. Filhos amados, Deus abençoe e guarde. Camila, Deus abençoe. Amém. A graça de Deus esteja com você. Deus te proteja de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente se vê no próximo DOC. Até mais. Até lá, gente.